Não tem por que falar de Reinaldo Azevedo, é um homem conceituado no mundo do jornalismo. Acho que o que salva ele é um pouco do sangue artístico que ele tem, desse amor pela poesia, como ele demonstra. É um leitor, é um estudioso, tá tudo certo com Reinaldo Azevedo e tal. O estranho de Reinaldo Azevedo são duas coisas. A primeira, para mim, o esquisito dele, e o que me surpreende ele ter os empregos que tem e a demanda que tem para ele, é primeiro a vaidade, né? Ele fala muito na primeira pessoa. Tudo bem que o jornalismo opinativo, vamos dizer, dá esse gancho um pouco para ele, dá esse direito, mas ele fala muito na primeira pessoa, chega a ser uma coisa meio rara, estranha e esquisita. Naquele programa que ele faz na Band News, que talvez seja o mais conhecido, né, o É da Coisa, que eu acompanho, vejo, é bem visto, né, o programa dele, ele meio que controla aqueles dois coitados que fazem ali, que devem ser bons profissionais, mas fazem ali com ele, estão subjugados ali vamos dizer, deve existir uma hierarquia, provavelmente existe. Ele não esconde muitas vezes alguns esporros, bote aspas nisso, que ele dá ao vivo no pessoal, mas tudo bem, isso é a conjuntura, a produção de um programa, ok? Mas eu vou dizer agora o que é mais estranho. Se você reparar, alguns anos atrás, a defesa do Reinaldo Azevedo ao governo Michel Temer é asqueroso. É de dar nojo. Ele não acha aquilo. É impossível achar aquilo e achar isso hoje. Que ele acha. Não é só uma mudança. Porque as pessoas que mudam, eu sempre fui de esquerda, nunca vou deixar de ser de esquerda, sempre vou votar na esquerda e ponto final. E essas pessoas que fazem esses trâmites, né, como é que pode achar o governo Michel Temer o melhor governo da história, né, e agora não falar mais no assunto, desaparecer com isso, e agora o Lula tem o melhor governo da história? Vai justificar com mil coisas. E Temer era vice de Lula, de Dilma, escolhido por Dilma. A alegria do Reinaldo Azevedo com a possibilidade já notória na época do impeachment de Dilma é um negócio asqueroso também. E ele se zanga quando fala isso. Ele deveria achar outra maneira de se justificar, sendo mais sincero. Pô, estava errado, tal, não é. O governo não dá para achar o que ele achava do governo Michel Temer e achar hoje o que acha do governo Lula. Não dá. Aí é onde ele se quebra. Porque se fosse simplesmente a mudança, não. Antes eu apoiei lá a direita, o Aécio, sei lá o que tal, e depois passei a apoiar, ok. Tá tudo certo. Agora, achar a maravilha, porque ele não achava bom, era maravilhoso o governo Michel Temer. A subserviência do Reinaldo ao Michel Temer ia além do que é hoje ao Lula. Né? Olha que eu sempre fui de esquerda, como ele disse, nunca mudei de lado. E consigo entender, porque a explicação dessa galera é assim: é uma coisa muito bonita no ser humano. Não é não, é feio, é nojento. É meio nojentinho, essa coisa de um outro, depois é do outro, principalmente quem está nesse meio. Não estou dizendo aqui que recebe, isso é um absurdo, eu acho isso um absurdo, que recebe dinheiro, eu acho que isso não tem a menor lógica, entendeu? Eu acho que ele é um homem sério, nesse sentido, absolutamente. E ficam falando isso aí porque aí são os patrulheiros que simplesmente odeiam. Não dá para odiar Reinaldo Azevedo. Ele é um cara inteligente, que faz colocações pertinentes, ainda mais agora, que está no meu campo, né? Está defendendo o meu campo, o campo que eu defendo. Mas é esquisito. Não dá para achar o que achava de Michel Temer, repito, e achar o que acha de Lula agora. Não dá, é impossível. É impossível. Ou pelo menos tem que vir admitir, aquele cara é um golpista. Eu estava enganado. Porque a defesa, se você for uma pessoa meio alienada, você vai dizer, pô, é mesmo. Aí agora vai ouvir ele e vai dizer, pô, é mesmo. Aí depois vai ver ele e vai dizer, pô, é mesmo. Porque ele defende com os argumentos que são bons dele, para ele, dele, para o grupo, entendeu? Mas é estranho, era asquerosa aquela defesa. Acho que o próprio Reinaldo não tem coragem de ver aqueles vídeos e ouvir e assistir aquilo. Acho que ele próprio tem vergonha de ver a forma asquerosa como ele defendia o governo Michel Temer. Que foi um governo que hoje ele deve saber que explicitamente conjecturou para a derrubada da Dilma, porque era vice da Dilma e tal. E também a alegria não disfarçada no semblante, no olhar de Reinaldo Azevedo, quando estava praticamente por definido lá um impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.
e hoje um apoiador incondicional com o mesmo vigor, com os mesmos argumentos, guardadas as pautas, da mesma forma o vigor e a delícia com que ele defende o governo Lula. É estranho. Se a esquerda fosse grande, grandiosa, se realmente todo mundo que sabe que precisa votar na esquerda, que são os mais pobres, que é a maioria, votasse na esquerda, eu diria, a esquerda não precisa do apoio desse cara. Faz ele ir pro outro lado. Força a barra para ele ir pro outro lado, que é o lado dele. Né? Que eu acho que no fim é. Porque muda de novo. Vai mudar de novo. E ele, para se defender, diz isso com orgulho. Ele diz, não, e se eu tiver que ver errado e mudar de novo, já está prevendo. Sabe, se eu tiver que ver algo errado e tiver que mudar de novo, mudo. Mas não dá para mudar. Veja bem, que fique muito claro, dá para mudar. Agora, não dá para achar o que ele achava, por exemplo, citei como exemplo do Michel Temer, e o que ele acha hoje do Lula. Não dá, isso aí não dá. É impossível. Tem que ter se arrependido, dito que errou sobre aquilo que ele achava antes. Né? E daqui a pouco muda de novo. Ou seja, não é absolutamente, nesse meio, uma pessoa confiável. Vai mudar de lado novo. Basta passar alguns anos e aí vai justificar da mesma forma. Que inteligente que sou eu, que sei quando erro e mudo de lado. Sei quando estava errado e chego e até admito que eu estive errado sobre a Lava Jato, mas eu fui o primeiro a dizer. Não foi. Não foi mais certo. Estava que quem desde o começo dizia. Isso é safadeza. Essa tal de Lava Jato é uma safadeza. Não pode um juiz viver dando entrevista, um juiz virar político antes de ser político. Na verdade, a intenção era só ser político. Então, o Reinaldo Azevedo é uma pessoa admirável e esquisita ao mesmo tempo. E é incapaz, é absolutamente incapaz, onde ele está hoje, quanto ele é remunerado hoje, o incapacita de vir e reconhecer. Eu era uma merda. Entendeu? Eu estava muito errado, sabe? E eu não estou nem falando de outras coisas que ficam citando aí, que eu não acredito, pura e simplesmente eu não acredito. Acho que nesse ponto ele é um homem sério, é um homem inteligente, é um homem lido, estudado. E acho que salva ele isso. O fato dele gostar de poesia, o fato dele ter um pouco desse sangue, dessa veia artística, salva ele disso. Tem pensamentos hoje muito sensatos, mas é porque está do meu lado. E eu não confiaria, porque daqui a pouco muda de novo. Pura e simplesmente. É isso. Nossa chave Pix aparece aqui. Pequenas doações. Agradecemos, recebemos e acolhemos. É muito importante para esse pequeno canal de esquerda, que jamais será de direita. Um abraço e até o próximo vídeo.